Então a gente começa agora a seção 22.9, onde a gente vai falar sobre um dipolo em um campo elétrico. Bem, na sessão passada a gente definiu um momento dipolar elétrico, P, de um dipolo elétrico, como um vetor que aponta da carga negativa para a carga positiva do dipolo. Então a ideia basicamente era duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa, e o seu dipolo era um vetor P que apontava da carga negativa para a carga positiva. Bem, um exemplo onde a gente pode encontrar esse tipo de estrutura na natureza, ou algo que pode ser representado pelo menos por um dipolo, é a molécula de água. Então vamos dar uma olhada. Então, a molécula de água, ela se comporta como um dipolo elétrico. Os pontos aqui em preto representam os núcleos de cada um desses átomos. O núcleo do oxigênio é um núcleo que contém 8 prótons, e o núcleo de hidrogênio, os dois núcleos de hidrogênio, com um próton cada um. Essa área sombreada aqui, que representa essa aqui para o oxigênio e essa área aqui sombreada para o hidrogênio, elas representam as regiões em que os elétrons da molécula eles podem ser encontrados. Como a gente pode observar, na molécula de água, os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio, eles não estão alinhados, mas formam, de fato, um ângulo de aproximadamente 105 graus, conforme explicitado aqui. Isso faz com que a molécula ela tenha aí o que a gente chama de um lado do oxigênio e um lado do hidrogênio. Então, essa configuração ela é importante porque os 10 elétrons da molécula como um todo, os 8 do oxigênio mais os 2 do hidrogênio, eles tendem a permanecer mais tempo nas proximidades do núcleo de oxigênio. Isso faz com que o lado do oxigênio fique ligeiramente mais negativo que o lado do hidrogênio e dá origem, então, a esse momento dipolar elétrico P, que fica alinhado aí com o eixo de simetria da molécula. Então está aqui o meu momento de dipolo P. Então, basicamente, a ideia é os elétrons como um todo da molécula ficam mais nessa região aqui. Isso torna, então, essa região mais carregada negativamente, fazendo, então, que apareça aí uma configuração que pode ser descrita por um momento de dipolo P. A pergunta que a gente quer responder aqui é, quando a molécula de água ela é submetida a um campo elétrico externo, o que a gente pode esperar? Como fica, então, o comportamento de um dipolo na ação de um campo elétrico? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui na seção 22.9. Sendo assim, vamos começar a nossa análise. Então, para a gente entender a dinâmica desse dipolo na ação do campo elétrico, vamos imaginar, então, um dipolo aí abstrato na presença de um campo elétrico uniforme E, conforme essa figura aqui que eu estou desenhando abaixo aqui. Então, a gente vai supor aqui que o dipolo ele é uma estrutura rígida, formada então por duas cargas de sinais opostos, uma menos Q e a outra mais Q, e essas cargas elas estão separadas aqui por uma distância D. Além disso, a gente vai supor que o momento do dipolo, então, ele faz um ângulo θ com o meu campo elétrico. Então vamos dar uma olhada mais de perto. Bem, como é de se esperar, as duas extremidades do dipolo estão sujeitas às forças. Então, se o campo elétrico é da esquerda para a direita, a gente pode imaginar que ele está sendo criado por um monte de cargas positivas aqui do lado esquerdo, porque as cargas positiva faz com que os campos sejam para fora. Então, a força nessa carga positiva aqui superior é uma força para a direita, enquanto a força nessa carga inferior é uma força para a esquerda. Essa aqui está a minha força F, e aqui está a minha força F. Então, como o campo é uniforme, essas forças elas têm então sentidos opostos e o mesmo módulo. Essa força F ela é igual a QE em módulo, as duas forças. Dessa maneira, como esse campo ele é uniforme, a força total aqui está submetido de polo, ela é nula. Veja, essa força aqui em módulo é igual a essa força. Então, a força total sobre o sistema é nula. O que implica, então, com que o centro de massa do dipolo ele não se mova. Então, se você tem a força sobre todo o sistema
sendo nula, consequentemente, o centro de massa aqui, Cm, ele não tem um movimento de translação, ele fica parado no local. O centro de massa ele não se move. Agora, as forças que agem ali sobre as extremidades de dipolo, essas forças aqui em vermelho, elas acabam produzindo um torque tal em relação ao centro de massa. Então, basicamente, é que a componente dessa força aqui, essa componente, e a componente dessa força aqui, essa componente aqui, faz com que esse objeto, então, comece a rodar em torno do seu centro de massa. Quanto vale esse torque? Então, supondo que essa distância daqui até aqui é x, essa distância daqui até aqui, como essa aqui vale d, então, necessariamente, essa aqui vale d menos x. Então, basicamente, o que você tem são dois torques sendo aplicados, um com esse braço aqui e essa força aqui. Esse braço tem tamanho x, e outro com esse braço aqui, essa força aqui, cuja componente que exerce o torque é essa aqui, de comprimento d menos x. Note que o centro de massa não precisa estar na distância d sobre 2. A gente está considerando o caso geral, onde o centro de massa não está realmente afastado igualmente, né, das cargas negativas e positivas, conforme a gente pode esperar que aconteça aqui. A gente não esperaria na molécula que o centro de massa estaria equidistante das cargas positivas e cargas negativas. Então, o torque em módulo é dado por o braço, que é essa distância aqui. Vamos calcular o torque inicialmente sobre essa partícula aqui, torque 1. Ele é, então, o braço, que é x, vezes a componente da força que efetua um torque, é essa componente, vamos decompor aqui e aqui, é essa componente tangencial aqui, ó. Essa componente, que é o Ft, é que é responsável pelo torque. Essa componente aqui da força, Fr, ela não produz torque nenhum. Basicamente, o que estou fazendo aqui é decompor essa força F numa componente aqui e numa componente aqui. Só escrevi F sendo a soma de duas forças, Ft mais Fr. Quem produz o torque é a força Ft. Agora se atente, vamos dar mais um zoom aqui, ó. Se aqui é θ, então aqui, ó, também é θ. Veja só, você tem uma linha aqui, você tem uma linha aqui e uma linha aqui. Se aqui é θ, aqui é θ também. Então essa componente aqui está relacionada, se você se atentar a esse triângulo retângulo aqui, ó. Essa componente aqui, se aqui é o θ, ela está relacionada ao seno de θ, porque é o cateto oposto ao ângulo. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o F de t é o módulo de F vezes seno de θ. Então, o meu torque é x módulo de F seno de θ. Isso aqui é o meu módulo do torque. E o outro F vai ter a sua componente tangencial, a sua componente radial. Essa componente tangencial também é dado por módulo de F seno de θ, de forma então que o torque agora vai dar o braço. O braço agora é d menos x, que é essa distância aqui, é d menos x. Essa aqui era a minha distância x. Então, d menos x, que multiplica o módulo de F vezes o seno de θ. Ou seja, rearranjando, esse aqui agora é o torque total. Eu tenho então que esse torque total ele vale dF seno de θ. Substituindo o fato de que F é igual a QE, o meu torque então ele é igual a QD módulo de E seno de θ. Se atentando que QD nada mais é do que o módulo de P módulo de seno de θ. Vetorialmente, a gente pode escrever o torque, finalmente, como sendo, então, P vetor E. Se atente que é P vetor E e não E vetor P, porque, ó, vamos analisar. Se o meu P estivesse nessa direção e o meu E nessa direção,
eu teria que ter um torque negativo, porque ele ia fazer o sistema rodar no sentido horário. Lembre-se que rodando no sentido horário, aqui o meu momento de dipolo, eu tenho um torque negativo. Negativo, o P é y versor, esse aqui é o meu P, e o meu E é o x versor. Para ter um negativo, eu preciso de y versor, produto vetorial com x versor, que isso aqui vai me dar menos o z versor, que é o que de fato deveria ser para o torque. Então tem que ser necessariamente P vetor E. Esse me dá então o torque com o sinal correto, cujo valor é dado por P vetor E. Só refazendo o meu desenho acima para ficar um pouco mais claro. Então a ideia aqui era uma carga menos Q, uma carga mais Q. Você tem então um dipolo P, e atuando sobre esse dipolo, eu tenho aqui um campo elétrico E. Um campo elétrico E constante em todo o espaço, formando aqui um ângulo θ com o meu P. Essa configuração faz com que apareça um torque, que infere aqui um movimento de rotação nesse momento, fazendo com que o P se alinhe ao E. Então, o torque produzido pelo campo elétrico é de tal maneira que ele tende a fazer que a configuração final seja o P e o E alinhados. Ainda nessa seção, uma questão relevante que a gente vai trabalhar é a energia potencial de um dipolo elétrico. Então, como fica a energia armazenada em potencial num dipolo elétrico quando eu então aplico um campo sobre esse? Então, uma subseção aqui é a energia potencial de um dipolo elétrico. Bem, em qualquer problema que envolva a energia potencial, a gente sempre tem a liberdade para definir a situação em que o potencial é nulo, visto que o que de fato importa na natureza são as diferenças de potenciais. Por exemplo, quando a gente estuda o potencial gravitacional, a gente tem a nossa Terra aqui, H igual a zero, e a gente calcula então a energia potencial de um objeto aqui numa certa altitude H. Em geral, nós definimos o potencial aqui como sendo zero, mas isso não precisava ser verdade. Nós poderíamos definir o zero em qualquer altitude. Se você tivesse, por exemplo, uma montanha aqui, você tem liberdade de escolher o seu potencial como sendo zero aonde você quiser. Então, a energia potencial, ela de fato só tem significado em termos de diferenças. São as diferenças de potencial que trazem para nós uma realidade física. Dito isso, a gente então começa a estudar o potencial de um dipolo elétrico, definindo o potencial igual a zero na configuração aonde o dipolo e o campo elétrico estão numa configuração tal que o P e o E estão em 90 graus. Então, quando o P e o E estão perpendicular um ao outro, eu defino aqui o meu potencial U igual a zero. Então, para θ igual a 90 graus, o potencial é nulo. Bem, para a gente calcular esse potencial, a gente faz uso da relação energia potencial-trabalho. Nós sabemos que a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho, onde esse trabalho é o trabalho executado pelo campo sobre o dipolo, fazendo ele então rotacionar. Bem, o trabalho, como a gente já sabe, ele é dado por a integral de F vezes o deslocamento. Nesse caso aí nós temos um movimento circular, então vamos só recordar aqui. O meu dipolo então ele está saindo de uma certa configuração e indo aqui para uma outra configuração, rotacionando aqui. O deslocamento é esse deslocamento ds. A minha força é aquela força tangencial aqui. Quando esse objeto se desloca de um certo dθ, o meu ds é igual a um r dθ, de forma então que quando eu substituo aqui, eu consigo escrever o trabalho, em termos do torque, como sendo menos a integral do torque dθ. Menos o trabalho é igual a menos a integral de torque dθ. Esse aqui é o resultado que a gente obteve no curso de Física 1, que é basicamente o trabalho, quando nós estamos executando um objeto de rotação. Então, a minha variação da energia potencial é igual a menos a integral do torque dθ. Se eu quero calcular a energia potencial num certo ângulo θ, por exemplo,
eu integro de 90 até θ. Isso implica, então, que o meu ΔU é o quê? É igual a U de θ menos U de 90 graus. E isso aqui vai dar menos a integral. O torque é menos PE seno de θ. Por que o menos? Porque ele tende a inferir um movimento no sentido horário. O meu torque é negativo. E isso aqui integrado em dθ. O meu U de 90 é zero. Por definição, a gente definiu o U igual a zero para 90 graus. O U de θ, então, ele é igual à integral de PE seno de θ dθ. Essa integral de 90 graus até θ, 90 graus até θ. Isso aqui me dá PE, a integral de 90 graus até θ de seno de θ dθ. A integral de seno de θ é menos cosseno de θ, então dá menos PE cosseno de θ de 90 graus até o meu θ. Isso aqui me dá como resposta que o meu U de θ é igual a menos PE cosseno de θ, visto que cosseno de 90 graus é igual a zero. Isso aqui ainda pode ser escrito em termos do produto escalar, de forma que o meu U de θ é igual a menos P escalar E, visto que o P escalar E nada mais é do que o módulo de P, módulo de E, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa aqui, então, é a minha energia potencial de um dipolo. Então, note que a energia potencial desse dipolo ela é mínima quando o meu cosseno de θ for igual a 1. Quando o meu cosseno de θ é igual a 1, o U de θ é igual a menos P, que é a mínima energia. E isso acontece para θ igual a zero. Então, para θ igual a 0 graus. Ou seja, quando eles estão de fato alinhados, o campo e o momento de dipolo, você não consegue obter energia desse objeto, porque ele não tem energia em potencial armazenada. A energia é máxima quando? Quando você tiver o campo elétrico antiparalelo ao P. Por quê? Porque agora você tem todo esse movimento aqui, ó, de levar o seu momento de dipolo dessa direção aqui até essa outra direção aqui. E isso é uma energia armazenada em potencial. Então, a energia potencial é máxima para quando θ for 180 graus. Isso aqui me dá PE. O mínimo é menos PE e o máximo é PE. E o zero é exatamente quando P e o E estiverem perpendicular um ao outro. Nesse caso, a energia potencial é zero. Vale frisar aqui que no forno de micro-ondas, por exemplo, o campo elétrico E ele aplica um torque ao momento dipolar elétrico P, que tende a alinhar, então, o P com o E. No forno de micro-ondas, basicamente é isso que acontece. Você tem o seu alimento que possui uma certa quantidade de água, essas moléculas de água possuem aí os seus dipolos. O forno de micro-ondas ele produz um campo elétrico alternado, de forma que ele alinha o dipolo com o campo. Num certo momento, ele inverte o campo, aí o dipolo tende a se movimentar do outro lado, daí ele inverte o campo novamente, o dipolo vai se alinhar para o outro lado, e esse movimento do dipolo, como um todo, resulta em uma energia térmica, que então aquece os seus alimentos. Note que se você tiver um objeto sem água, por exemplo, um prato sozinho no micro-ondas, ele não vai esquentar. Você pode colocar o tempo que você quiser, como não há água, o micro-ondas não tem como esquentar o seu objeto. Por isso que ele tende a esquentar os alimentos, porque ele faz com que essas moléculas de água vibrem. Também você vê os alimentos ficarem mais secos, porque parte dessa água é evaporada nesse processo, então, de fazer os momentos de polo se alinharem a todo momento com o campo elétrico. Para a gente concluir, a gente faz o teste 4, só para a gente revisar basicamente o que a gente viu agora. Então, teste 4. A figura mostra 4 orientações de um dipolo elétrico em relação a um campo elétrico externo. Coloque as orientações na ordem A, do módulo do torque que está submetido ao dipolo, e B, da energia potencial do dipolo, começando pelo maior valor. Então, em relação aos torques, se atente, o torque é P vetor E, o que implica que o módulo do torque é igual ao módulo do P, módulo do E, seno do ângulo. Dessa maneira, o que nós temos? O momento de dipolo da molécula 1 é o momento de dipolo aqui. O da molécula 2 é o momento de dipolo aqui. O da molécula
3 é um momento de dipolo aqui, e da molécula 4, um momento de dipolo aqui, da carga negativa para a carga positiva. O ângulo θ que o E faz com a molécula 1, se atente, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo entre o E e o P. O E é um vetor, ó, que está aqui, ó. Esse é o meu E. Então ele tem um θ maior. Da molécula 2, por sua vez, o ângulo é esse aqui. Da molécula 3 é esse ângulo aqui. E o da molécula 4 é esse ângulo aqui. Então note que em módulo o da 2 e o da 4 vai dar o mesmo, porque esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Então o torque 2 em módulo é igual ao torque 4 e o torque 1, por sua vez, em módulo é igual ao torque 3. Esse ângulo aqui, ele vale 180 menos θ, né? Porque aqui é 180, aqui é θ, então daqui até aqui é 180 menos θ. O seno de 180 graus menos θ é igual ao seno de 180 vezes o cosseno de θ menos o seno de θ vezes o cosseno de 180 graus. Agora, o seno de 180 é zero. O cosseno de 180 é menos 1. O que implica, então, que o seno de 180 menos θ é igual a menos seno de θ. Ou seja, no final das contas, em módulo, o torque 1 vai ser módulo de P, módulo de E, vezes o seno de 180 menos θ, que vale menos seno de θ, mas eu estou pegando em módulo, dá o seno de θ. O torque 2 é igual ao módulo de P, módulo de E, vezes o seno de θ. Então, todos os torques são iguais em módulo. Em relação ao item B, a energia potencial, nós temos que o U é igual a menos P escalar E, o que dá, então, menos P E cosseno do ângulo θ. A energia potencial para a partícula 1 é igual a menos P E cosseno de 180 menos θ, no caso do θ da minha figura aqui. Aqui é melhor pôr um θ', onde o θ' é o ângulo entre o P e o E. Agora, cosseno de 180 menos θ é igual ao cosseno de 180 graus vezes cosseno de θ mais seno de 180 graus vezes seno de θ. Esse aqui dá zero, esse aqui dá menos 1, então isso aqui me dá PE cosseno de θ. Ou seja, a energia potencial armazenada na carga 1 é PE cosseno de θ. Da mesma maneira, como essa abertura aqui é a mesma, PE cosseno de θ. E nessas aqui, o θ já é propriamente isso aqui, vai dar menos PE cosseno de θ e menos PE cosseno de θ. Então, do item B, a gente tem que a energia potencial da carga 1 é igual à energia potencial da carga 3, que são maiores que a energia potencial da carga 2, que é igual à energia potencial da carga 4. Note que no item B ele não está pedindo o módulo, né? Ele pede da energia potencial do dipolo, começando pelo maior valor. A carga 1 e a carga 3 têm uma energia potencial dada por PE cosseno de θ, e a carga 2 e a carga 4 dada por menos PE cosseno de θ. Bem, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ou sugestão, estou à disposição, só escrever nos comentários. Forte abraço e até a próxima.